A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faesta Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 1 do segundo trimestre de 2025 com o título O Verbo que se tornou em carne. Pela graça de Deus, estamos começando mais um trimestre da EBD, Lições para Adultos da CPAD, do segundo trimestre de 2025. O tema geral deste trimestre é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E o comentarista é o pastor Elianai Cabral, que é consultor teológico e doutrinário da CGADB e da CPAD. Neste trimestre estaremos estudando, então, lições preciosas baseadas no Evangelho segundo João, segundo escreveu o apóstolo João, o apóstolo do amor, segundo aqui o comentarista. Nós temos o livro do autor, conforme vocês podem ver aqui, estou indicando para vocês, estará aqui no link, na descrição do vídeo, para você obter maiores subsídios, informações, estudos mais aprofundados sobre cada lição deste trimestre. Se você quiser adquirir, através do nosso link, você vai estar nos ajudando neste ministério de ensino da Palavra de Deus. Muito bem, vamos lá. O texto áureo diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática diz: E o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. A introdução diz assim: Neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, aqui o comentarista introduz o tema, a temática deste trimestre, é o Evangelho segundo João, ou seja, o que o Evangelho segundo João ensina sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Em comparação com os outros três evangelhos, que são chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, sinótico significa que eles têm uma mesma abordagem, uma mesma maneira de ver a história de Jesus, o seu ministério, o seu trabalho aqui enquanto esteve conosco na Terra. O Evangelho de João ele já tem uma singularidade, uma especificidade, no sentido de que ele traz informações diferentes que você não encontra nos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então nós vamos ver coisas muito interessantes, alguns milagres que Jesus realizou, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, e nós vamos encontrar aqui muitos ensinamentos preciosos, porque o Evangelho de João ele destaca claramente a divindade de Jesus, a divindade do Filho de Deus, e do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tópico 1, o Evangelho de João. Subtópico 1, autoria e data. O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. Veja, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 20 e 24. E também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Então, o autor do evangelho segundo João é o apóstolo João, o apóstolo do amor, conforme
pode ser lido no próprio Evangelho, no capítulo 21, versículos 20 e 24. E também, né, as informações extrabíblicas que se encontram nos livros dos pais da igreja, ou seja, aqueles discípulos que vieram logo após a era apostólica, ali no final do primeiro século, início do século II, depois de Cristo. Então, ali nós vamos ter informações que nos dizem que o apóstolo João, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, ele é o autor deste evangelho que leva o seu nome. Então, nós temos tanto a informação bíblica quanto a informação extra-bíblica de que o apóstolo João é o autor do evangelho. E admite-se que ele foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, né? Nesse período ali já mais para o final do primeiro século. Ou seja, após a queda de Jerusalém, o apóstolo João estava na cidade de Éfeso, ali trabalhando naquela região da Ásia Menor. Subtópico 2, o propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do capítulo 1 como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. João, capítulo 1, versículo de 1 a 14. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. João, capítulo 1, versículo 1. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Então, aqui o propósito do evangelho, segundo escrito pelo apóstolo João, tem como ser levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo. Esse foi um dos propósitos, ou o maior propósito do evangelho segundo João. Ele queria que os seus leitores crescem que o Jesus de Nazaré que eles pregavam, o Senhor e Salvador, que Deus enviou para salvar os pecadores arrependidos, que crescem em Jesus, ele era o Cristo, o Messias prometido lá nas profecias do Antigo Testamento. Então, o apóstolo João, ele se preocupou em demonstrar, na verdade, esse propósito de que Jesus era realmente o Filho de Deus, o Messias prometido, o Cristo, o Verbo encarnado, o próprio Deus que esteve aqui na Terra, peregrinando aqui na Terra para realizar, cumprir, consumar o plano salvífico que Deus havia preparado desde antes da fundação do mundo. Subtópico 3, a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmados. Então, assim, o propósito principal é afirmar a divindade de Jesus, mas o apóstolo João também afirma a humanidade de Jesus. Mostra que ele teve sede, que ele teve cansaço e etc. Isso demonstrando claramente que Jesus era um ser humano como qualquer ser humano, no sentido da natureza humana, da estrutura humana. Mas, assim, o Evangelho, segundo João, ele sublinha de forma clara essa dimensão divina e divino-humana de Jesus, O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, como diz o texto bíblico. Ele discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Que esse é o projeto de Deus, o projeto salvífico. Jesus, o Cristo, o Messias, ele veio a esta terra, encarnou, nasceu ali de Maria, para que pudesse consumar a obra salvífica, para que
depois da sua morte expiatória realizada lá no Calvário e da sua ressurreição dentre os mortos ao terceiro dia, ele pudesse justamente justificar aqueles que crescem nele, aqueles que crescem que ele realmente morreu pelos pecados do pecador arrependido e cresce que ele ressuscitou dentre os mortos para a sua justificação. Então, esse era o projeto de Deus que o Senhor Jesus consumou. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 2. Jesus, o Verbo de Deus. Subtópico 1. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do capítulo 1 do seu evangelho, no princípio era o Verbo, versículo 1, é provável que tenha como referência Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Então, a primeira coisa aqui que o apóstolo João traz, a revelação que ultrapassa o passado, nesse subtópico, que ali na introdução, logo na introdução do seu evangelho, quando ele vai falar no princípio era o Verbo, ele está se referindo ao princípio lá da criação, ao princípio de tudo que foi criado por Deus. Então, Jesus já existia, quer dizer, o Cristo já existia, o Verbo, a palavra, aqui está o Verbo com V maiúsculo, está se referindo à pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, ele já existia, ele era Deus, estava com Deus, era Deus, e continua sendo Deus, Então, é isso que o apóstolo João deixa bem claro. Então, esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo de Deus é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita. Ou seja, ele não tem começo nem fim, porque ele é o próprio Deus. Isso é fundamental que o professor enfatize em sala de aula para os seus alunos a divindade de Jesus, porque a divindade de Jesus tem sido atacada, muito atacada aí na internet, por seitas, heresias que querem negar a divindade de Jesus, mas o Evangelho segundo João e outras partes da Bíblia também, principalmente no Novo Testamento, vão enfatizar claramente a divindade de Jesus. Subtópico 2, a natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Assim, no Evangelho, João apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. É interessante, que uma das provas da divindade de Jesus é justamente porque ele aceitou a adoração. Então, só Deus pode ser adorado. E Jesus aceitou a adoração, portanto, ele é mais uma confirmação de que ele é, de fato, o Deus eterno. Então, conforme as palavras do próprio apóstolo João em Apocalipse, que ele também é o autor do último livro da Bíblia e do Novo Testamento, que é o Apocalipse, ele diz que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, ou seja, ele é Deus, o Deus eterno, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, que
né, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, que se fez carne, que habitou entre nós, para nos poder conceder essa eterna salvação, essa gloriosa salvação da parte de Deus. Subtópico 3, no princípio era o verbo. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Então, quando fala no princípio era o verbo, esse verbo no original é logos. Só tem, na verdade, os filósofos gregos, eles usam muito essa palavra logo, mas com outro sentido, apenas com sentido de palavra, a palavra no vocabulário, por exemplo, no dicionário, nesse sentido. Claro, tem algo mais profundo ali no aspecto filosófico. Mas no Novo Testamento, a palavra logos, que é o verbo, se refere, nesse caso aqui do Evangelho segundo João, à pessoa de Jesus, o verbo encarnado, a palavra encarnada, a palavra com P maiúsculo, o verbo com V maiúsculo, encarnado, quer dizer, o Deus que tomou a forma humana, adquiriu a forma humana, e como diz ali no versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Então, esse conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logo encontra-se em Jesus. Jesus é a expressão máxima desse conceito, do logos, que é para você entender melhor, que ele representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Então, ele é a maior revelação de Deus à humanidade. É a pessoa de Jesus, porque ele é o próprio Deus encarnado. Ou seja, não tem maior revelação, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, maior do que a própria pessoa de Deus, do Deus encarnado, do Filho de Deus encarnado, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a maior revelação de Deus. É o próprio Deus se manifestando de forma visível, entre os homens. E ele deixou ali os seus apóstolos, escolheu 12 apóstolos, um se perdeu, que foi Judas, mas depois veio o substituto, foi o Matias, e posteriormente o apóstolo Paulo. E eles deixaram por escrito alguns dos ensinamentos do Filho do Deus Altíssimo, que esteve entre nós que eu digo a humanidade, habitou entre nós para que pudesse realizar o plano salvífico, o plano de salvação, daqueles que se arrependem dos seus pecados e creem nele. Tópico 3, a encarnação do verbo. Subtópico 1, a manifestação do verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Então, aqui neste primeiro subtópico do terceiro tópico, a manifestação do verbo e a luz do mundo. Então, João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas. De fato, como Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Mediado pelo Pai através do poder da sua palavra, a palavra, o Logos, o Verbo, que deu origem. Você vê lá no livro de Gênesis, claramente isso, no primeiro capítulo. Haja luz, e houve luz. Quer dizer, a palavra gerando a criação. Então, é o próprio Logos, o Logos, o Verbo eterno, o Deus eterno, o Filho de Deus, que é também identificado como o Criador, e a palavra que deu origem a toda a criação. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas, assim como aconteceu lá no livro de Gênesis, capítulo 1,
ali é a distinção, né, que Deus fez, né? Criou depois os luminares, entre a luz e a distinção entre a luz e as trevas também você vai encontrar isso na manifestação de Jesus ali no Evangelho segundo João. As trevas, nesse caso, entre aspas, simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. O pecado, ele realmente trouxe a escuridão, as trevas sobre a humanidade. Mas Jesus é a luz verdadeira, a luz que ilumina, a luz que realmente espanta, né, ou desfaz as trevas do pecado, né? E ele foi anunciado, né, o Senhor Jesus, que é a luz, ele foi anunciado pelo João Batista, que foi digamos assim, né, o profeta, o último profeta, ali no estilo do Antigo Testamento, que foi o precursor do Messias, né, o precursor do Senhor Jesus Cristo na Terra. Mas que os homens decidiram rejeitar, ou seja, rejeitaram a luz que o João Batista estava anunciando que viria após ele. Então, os homens naquela época, e né, não só naquela época, né, ao longo da história da humanidade, têm rejeitado a luz que Deus providenciou para a salvação da humanidade, que é Cristo Jesus. Subtópico 2. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. 1 João 3:1. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Então, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, ou seja, os judeus, povo judeu, povo de Israel. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, nós também, não só nós, claro, judeus que se converteram, que creram em Jesus, tanto naquela época do primeiro século, quanto ao longo da história da humanidade, e até os dias atuais, como aqueles que são chamados de gentios, as nações, ou seja, os outros povos que não são os judeus, também que creem no nome de Jesus, também se tornaram filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. É isso que é um privilégio, né? Um privilégio que Deus nos concede em Cristo Jesus. Independentemente da sua raça, etnia ou língua, né, Deus deu a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. É maravilhoso saber disso, né, que por sua graça infinita, Deus nos alcançou em Cristo Jesus e nos introduziu na sua família. Subtópico 3. A manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Jesus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo, ou tenda, entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Nós vemos que a revelação no Antigo Testamento, ela era uma revelação parcial. Deus mandou construir o primeiro tabernáculo, depois ali o templo de Salomão, onde Deus, ali no propiciatório, se manifestava. Era uma revelação parcial, indireta, digamos assim. Não era plena. Então, essa revelação plena, ela ocorreu na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Então, essa foi realmente e é a maior manifestação de Deus à humanidade, a manifestação mais clara, a revelação mais clara da pessoa bendita do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Através da pessoa bendita de Jesus Cristo, ele se revelou,
né, de forma clara e inequívoca à humanidade e proclama a salvação em Jesus Cristo. Aqueles que creem nele serão salvos, são adotados na sua família, né, e vão desfrutar a eternidade na presença de Deus. Então, esse é maravilhoso demais, né? O Evangelho segundo João, ele realmente traz lições preciosíssimas, ensinamentos preciosos para todos nós que servimos ao Senhor Jesus. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixe o like, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações. E não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar não só este livro do trimestre, que foi escrito pelo pastor Elianai Cabral, com muito mais informações sobre todas as lições, e outras obras também que você pode adquirir através dos links, vai estar nos ajudando e não vai pagar mais nada por isso. Muito bem, a conclusão diz assim: nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que creem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Então, conforme nós já comentamos ao longo da lição, né, o Evangelho segundo João é um Evangelho muito importante para nós que somos cristãos, que somos servos do Senhor Jesus Cristo, e ele traz muitos ensinamentos, muitas lições preciosas que nós vamos aprender ao longo do trimestre. Muito bem, este foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.